Olá, vamos falar um pouquinho sobre erros hoje, né? Quais são os erros que você comete, que você, de certa forma, não reconhece como um erro? Todos nós cometemos algum erro, todos nós cometemos deslizes, e muitas vezes o que a gente faz? A gente coloca a culpa no outro, né? Eu caí por conta do outro, aconteceu isso por conta do outro, isso não deu certo por conta do outro. Sempre o outro. E às vezes é difícil da gente aceitar a nossa parcela de culpa, o nosso erro, a nossa fragilidade, né? Isso está muito ligado a uma questão perfeccionista, né? Nós temos às vezes dificuldades de lidar com os nossos próprios erros, de aceitar que a gente pode errar, que a gente pode ter falhas, que a gente pode, em algum momento, estar equivocado, né? E isso demonstra a nossa fragilidade. E às vezes a gente não quer olhar para essa fragilidade, a gente quer se colocar como forte. Os fracos, eles não têm vez, né? Como muitas frases dizem, os fracos não têm vez, e na verdade não é bem desse jeito. Existe uma fantasia de que a imperfeição ela é do outro, né? Somos seres perfeitos e não erramos. Então, lidar com os seus erros, lidar com isso que você comete, com esses atos falhos, com esses esquecimentos, com esses deslizes, é necessário. Mas, além disso, é importante admitir que se erra, admitir que é possível cometer uma gafe. E isso muitas vezes causa uma certa frustração. E nem sempre uh, a gente está pronto para lidar com frustrações, para lidar com o olhar do outro, para lidar com a crítica, para lidar com o que as pessoas podem dizer do meu erro, né? Então, para que isso seja minimizado, eu prefiro sempre colocar a culpa no outro para que eu não tenha que lidar com estes erros, para que eu não tenha que lidar com as falhas. E ao mesmo tempo, sempre colocando a culpa no outro, é uma forma de eu me sentir menos culpado. É uma forma enganosa de enganar a própria mente. É uma forma de justificar. Muitas vezes a pessoa quer justificar e para isso ela não tem um argumento, então é muito mais fácil apontar o erro do outro. Ou melhor, colocar o erro no outro. Como aquela famosa frase do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, dessa forma, os erros eles vão ficando para trás. Por quê? Porque nós não lidamos com a consequência dele, com as frustrações que podem surgir, com os momentos em que nós teremos que enfrentar resistências. Às vezes as pessoas deixam de fazer algo por medo de errar. Às vezes as pessoas erram, mas não admitem seu erro. Então, a dificuldade está em admitir falhas, admitir que não somos perfeitos. Isso é um ponto bastante narcisista e fantasioso de que nós somos os seres mais corretos do mundo e não é bem por aí. A gente tem que ter essa percepção de que a gente pode errar. Mas, além dessa percepção, é entender que existem consequências e que essas consequências elas vão acontecer e nós teremos que lidar com elas também. Porque isso é se construir, isso é evoluir. Né? Para que se possa lidar com o erro, se possa enfrentar este erro, lidar com as consequências desse erro e, ao mesmo tempo, tirar disso tudo um grande aprendizado. Aquele que não admite o seu erro deixa de aprender algo. Prefere ver a imperfeição do outro do que a sua própria imperfeição. É como se tivesse uma grande dificuldade de mostrar a sua fragilidade. Por isso que os fracos não têm vez. E aí, a partir disso, evita-se o máximo estar errado. Então nós vivemos hoje numa época de muitas verdades, né? E poucos erros. Então, aquele que busca constantemente demonstrar que não está errado acaba perdendo uma grande possibilidade
de aprender coisas novas, de aprender formas novas com esse erro. Porque ele nunca admite que ele pode errar. Essa é a dica de hoje. Até a próxima.